Eu sou o Douglas Casale, vou estar apresentando o artigo Pesquisa Comparativa de Sistemas Militares aplicada a sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, do Simpósio de Aplicações Operacionais em Área de Defesa do ano 2024. Este artigo, eu sou o primeiro autor, em coautoria com Rafaela Campos e o professor Luiz Loures. Conflitos militares, em geral, são momentos em que há um grande desenvolvimento tecnológico e uma adaptação de tecnologias já existentes para novas finalidades. Então, no contexto atual, desde a guerra de Nagorno-Karabakh e agora o conflito entre Rússia e Ucrânia, tem se notado uma grande aplicação de drones, os SARPs, sistemas de aeronaves remotamente pilotados, em combate. E eles vêm trazendo várias vantagens táticas em diversas situações e tem se utilizado inclusive dispositivos adaptados para isso, aeronaves civis adaptadas para finalidades militares, para outros empregos, lançamento de granada, etc. Aí então temos alguns exemplos a gente vê a imagem aí mais acima à esquerda, uma aeronave realizando o lançamento de termite para incendiar áreas de trincheira, etc., áreas de mata. Abaixo, um ataque à edificação feito por meio de aeronave remotamente pilotada. A gente pode ver ali a capacidade destrutiva elevada desse tipo de meio. À direita e acima, uma imagem de um grupo operando armamento anticarro sendo observado. Essa imagem é de um SARP que está ali observando essa dupla, essa equipe realizando essa ação anticarro e em seguida essa mesma aeronave remotamente pilotada que está fazendo a filmagem engaja esses dois alvos abaixo. Abaixo ali vemos um veículo blindado, ele está ali em chamas, né? Vê que a imagem é de baixa resolução, ela é do próprio SARP que estava filmando. Ele filmou o lançamento dentro da escotilha que estava aberta no momento, ele lançou a granada ali dentro e em seguida ali iniciou-se ali um princípio de incêndio dentro desse blindado. E então a imagem é de baixa resolução para mostrar que mesmo sem as melhores tecnologias em tudo, sem as melhores câmeras, sem os melhores equipamentos mais específicos do mundo, mas ele foi adaptado de forma a ser bom o suficiente para cumprir aquela missão e ele realizou aquilo que tinha que realizar. Então, vê-se aí, é nítido que as imagens e tudo mais não é da melhor resolução possível, não é a melhor tecnologia do mundo disponível, mas ela foi suficiente para aquela tarefa. E com base nisso, tendo em vista que hoje há um grande interesse pelas Forças Armadas aí do mundo desse tipo de equipamento, mas para que se faça um projeto, para se adquirir ou para se desenvolver esse tipo de equipamento, é necessário que se conheça as possibilidades e limitações de equipamentos similares. Nesse sentido, entra a importância de uma realização da pesquisa comparativa, saber o que existe no mundo, quais as potencialidades de equipamentos desse tipo que estão operando, que estão em desenvolvimento. E aí vem a importância desse tipo de pesquisa. Dito isso, o objetivo desse trabalho é apresentar um método sistematizado para a pesquisa comparativa de SARP militar e aplicá-lo a sistemas de ataque, visando contribuir para o processo de desenvolvimento e aquisição desse sistema pelas Forças Armadas brasileiras. Esse método é composto de 3 etapas. Então, como informações de entrada, tem-se o escopo do projeto, que tipo de sistema que se quer pesquisar, as funções do sistema, o orçamento e o tempo. Na etapa 1 é feita a definição das características de projeto a serem analisadas. Na etapa 2, a definição dos critérios de seleção de sistemas. E na etapa 3, a pesquisa comparativa propriamente dita. Como informações de entrada, as funções que o sistema deveria desempenhar são reconhecimento, vigilância de área, inteligência, identificação de alvo e informações de alvos, bem como atacar alvos na superfície e alvos no ar. Então, esse método ele tem por característica sistematizar a realização da pesquisa comparativa. Então, a gente vê essa pesquisa comparativa sendo muitas vezes feita
de maneira improvisada, atropelada, e aí não se tem muitas vezes a noção certa de quais informações realmente se quer levantar, o que se vai comparar. Então esse método visa definir realmente o que eu vou comparar, com quais critérios e qual tipo de sistema. Então, na primeira etapa foi definido, ser levantadas as características: nome do saco, fabricante, nacionalidade, o custo, tipo de asa, envergadura, as dimensões, suas velocidades, máximo de cruzeiro, teto de serviço, autonomia máxima, bem como seu alcance, tipo de motor, a carga útil que ele vai estar transportando, peso máximo de decolagem, quantos mísseis e sua função. Então, esse era o objetivo, que ia se levantar com relação ao sistema de aeronaves remotamente pilotadas, essas características. Então, isso aí visa dar um norte, uma direção do que se buscar, o que procurar e o que comparar, para orientar realmente o projeto. Na etapa 2, foram definidos os critérios de seleção de sistemas. Então, foi excluídos o tipo munição vagante. Munição vagante, em inglês, loitering ammunition, são aquelas munições, aqueles lances de voo único. Ele realiza um voo e ele é o que se pode chamar de drone suicida, muitas vezes é chamado. Ele realiza um voo e no seu voo ele identifica alvos, ou são-lhe apresentados alvos por outro sistema, designados alvos, e a partir daí ele se choca contra esses alvos e detona a carga útil ali que ele tem normalmente ali no nariz. Então, evidentemente, esse tipo de SARP não é reutilizável, ele se destrói ali naquele uso, e não é o interesse das partes interessadas, os stakeholders aí no projeto, para que se está fazendo esse benchmarking, esse tipo de drone. Então, foi excluído. Então, é muito importante saber que o benchmarking ele é feito ali como parte de um projeto para se coletar mais informações. Então, ele é parte do desenvolvimento de sistemas, ele contribui, ele traz informações, enriquece o desenvolvimento de sistemas com informações a respeito de outros sistemas que existam ali. Foram excluídos também sistemas improvisados ou que não sejam fabricados em escala, porque não é o foco. Aqui o foco é comparar com o que existe de melhor e mais realmente feito para atividades militares e que seja fabricado em escala, porque é o objetivo do projeto fazer isso. Foram excluídos os Humanity Combat Aircraft Vehicles, que são, eles têm menor autonomia, e o interesse dos stakeholders nesse projeto também inclui a vigilância. Então a gente precisa de uma autonomia maior do que esses UCAV poderiam fornecer, de tal forma que eles foram excluídos dessa pesquisa comparativa. Visou-se os que tivessem uma autonomia mais elevada para ser mais compatíveis com as missões que as partes interessadas estão querendo desenvolver nesse projeto. E o critério de inclusão foram SAPs que estejam operando atualmente ou tenham operado a partir de 2018. Então, são SAPs recentes, que é se comparar nesse campo. As tecnologias estão evoluindo muito rápido, então o foco está nas tecnologias mais recentes, que tenham operado nos últimos 6 anos, que vão trazer ali melhores contribuições no sentido de quais meios e tecnologias estão sendo mais atuais para serem empregadas nesses sistemas. Na etapa 3, realizou-se a pesquisa comparativa e verificou-se que o custo ele pode variar muito em função da configuração da aeronave e parcerias. Então, a mesma aeronave, dependendo para quem ela é vendida, ela pode custar diferente, por fatores geopolíticos, políticos, etc. Então, às vezes também um dos países é o desenvolvedor, então a questão do custo ela varia muito. Às vezes está se fazendo um incentivo para a adoção daquela plataforma por algum país, ou se quer ganhar um mercado e aí se vende por um preço mais barato. E também as versões. Essas aeronaves às vezes têm muita variação de versões, ou às vezes coloca uma câmera melhor, ou um radar melhor, ou um componente melhor nela, que acaba às vezes mudando o custo de se produzir esse tipo de aeronave. A importância também de se definir com clareza, então isso aí revela a importância de definir com clareza os requisitos
do sistema que você vai projetar, para evitar custos desnecessários. Às vezes vai comprar o componente e aí não se define com clareza os requisitos. E em função do refinamento desses requisitos, do alcance, da capacidade de armamento, ou o tipo de motor, que às vezes o mesmo drone pode colocar um motor, pode colocar outro. Às vezes, será que é necessário ter uma câmera com resolução tão melhor do que a outra? Isso aí vai impactar custo. Então tem que saber realmente do que se precisa. Definir os requisitos com clareza para evitar estar comprando mais do que se precise ou uma qualidade melhor do que se precise para aquela aplicação. É o conceito bom o suficiente, né? Se for suficientemente bom para cumprir aquela tarefa, pode ser o necessário. Então tem que saber o que vai precisar, o que se demanda daquele sistema. As variações também de aeronaves podem atender demandas específicas de países, ou situações, ou forças armadas, ou escassez de peças. E aí, se ter várias versões da mesma aeronave, pode comprometer a manutenibilidade. Às vezes são incompatíveis, às vezes alguma peça que muda de um para o outro, de uma versão para outra, às vezes torna difícil de você ter suporte. Às vezes a Força Armada pode ter 6 aeronaves, dessas 6 todas serem diferentes. Isso acontece. E isso compromete muito a suportabilidade. Mesmo sendo o mesmo modelo de aeronave, teoricamente, mas elas são diferentes nas peças que estão aplicadas. Em algumas peças ali pode ser crítico isso. E ainda os valores ali de velocidade, etc., autonomia, sofrem variação em função das condições atmosféricas. Bom, com relação ao estudo de caso, foi apresentada ali uma comparação, aqui uma tabela simplificada, tem a tabela completa no artigo propriamente dito, pode-se consultar ali no site do evento, do CIG 2024, o artigo completo, e ali vai estar a tabela completa com todos os sistemas que foram comparados. Então, aqui nesse caso, está a comparação entre o Reaper e o Bayraktar, que são aeronaves muito de ponta ali, estão sendo usadas na atualidade, mas tem a tabela completa com todos os dados e as discussões qualitativas acerca de diversos parâmetros completas no artigo. Então, vale a lida ali. Então, pode-se notar a diferença grande de custo, né? As duas que estão comparadas são de asa fixa, elas têm uma diferença de custo significativa, bem como a diferença de velocidade máxima grande também, em função também da sua diferença de envergadura, e aí vai ter impactos diversos aí. São opções de projeto, né? Escolhas de projeto que vão levar a soluções diferentes com características diferentes. Conforme foi falado, então a questão do alcance ele pode variar também em função não só de condições atmosféricas, mas também se a aeronave decolou com o seu peso máximo de decolagem ou não, então isso vai impactar. Então, de acordo com a missão que eu vou cumprir, eu posso mudar a configuração de carregamento daquela aeronave, eu posso mudar algumas condições de qual armamento ela vai estar levando, etc., para estar fazendo ali a minha missão. Então, aqui está bem evidente que o peso máximo de decolagem do Reaper é muito maior do que o do Bayraktar, ele pode levar inclusive muito mais carga útil. Por outro lado, ele custa mais, como foi visto no slide anterior. Então, são escolhas, né? São decisões e as finalidades para que se vai usar cada tipo de aeronave. É muito importante ter em vista as hipóteses de emprego, o conceito de operações daquela aeronave, e nada impede que elas operem em conjunto, cada um com missões ligeiramente diferentes, mas operando em conjunto. Bom, por fim, o método ele foi realmente efetivo para realizar a pesquisa comparativa de SAP e ataque e vai auxiliar ali no projeto de desenvolvimento e aquisição desse tipo de aeronave. Ressalta-se ali o benefício ao sistematizar o processo de pesquisa comparativa com os critérios de seleção do sistema a ser estudados e características de projeto que devem ser levadas em consideração. Eu agradeço pela atenção. Aqui seguem minhas informações de contato e mais detalhes podem ser encontrados no próprio artigo que se encontra, como foi dito, no site do evento.